Boa noite a todas as pessoas que acompanham essa sessão de Câmara. Eu acho que toda generalização é perigosa. São praticamente, eu tenho até os dados aqui, 400 pessoas atendidas diariamente no pronto-socorro. Vamos por partes, né? Acho que há problemas, mas vamos por parte. Quer dizer, pode ter tido um problema pontual. Sabemos que a empresa tem que ser cobrada. Essa empresa, pena que o Denilson não está presente aqui, ganhou a licitação. Quer dizer, a função da prefeitura é exigir que cumpra o contrato. É óbvio que é isso. Agora, quantas dessas 400 pessoas atendidas diariamente são bem atendidas e resolvido o problema delas? Então, essa generalização chegou ao cúmulo, o nobre presidente, de falar que não podemos mais ter morte em Avaré. Ele acabou de falar. Puxa vida, ele está pregando a vida eterna. Parabéns ao presidente. Infelizmente, morte é uma coisa que faz parte da nossa trajetória. Ele disse, acabou de dizer que não é para ter mais morte em Avaré. Quer dizer, então toda a generalização é totalmente absurda. Talvez no calor da palavra livre ele cometeu esse deslize, né? Esse ato falho. Talvez ele queira ser eterno, né? Deus o ajude. E essa semana foi muito proveitosa. Todos esses fatos que eu vou citar aqui, o Barreto esteve comigo. Só uma que o Roberto Araújo também esteve, né? Que foi da audiência do plano diretor. Então, nós estivemos em todas as atividades importantes desta casa, eu e o Barreto. Audiência do plano diretor, audiência da Zona Azul, o Barreto já fez um resumo aqui, e estivemos eu e o Barreto no PAA, que eu gostaria de falar um pouquinho mais, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Foi na quinta-feira, estive lá, e fiquei sabendo, por exemplo, que existe um documento chamado DAP, que justamente caracteriza aquele agricultor, pequeno agricultor, que está ligado à agricultura familiar, ao PRONAF. E nós temos 120 DAPs em Avaré. Isso representa, como às vezes tem marido e mulher que tem esse título, esse DAP, cerca de 80 produtores, mais ou menos, foi avaliado, que tem essa DAP pode participar do PAA. E há necessidade de que um ano esteja atuando para poder participar do PAA. E Avaré teria, a grosso modo, cerca de 600 pequenos proprietários, mas com possibilidade de participar do programa federal PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, cerca de 80, aproximadamente. E ficamos sabendo, 2 associações estão participando, né, dos 6 bairros e também do Santa Adelaide. E a reunião foi muito interessante e isso vai trazer renda e emprego para esses pequenos produtores. Eles estão muito entusiasmados. Dos 6 bairros já participa do PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. São 32 associados, Santa Adelaide são 22, e eu acredito que vai haver um bom entrosamento nesse. Inclusive, hoje deve ter havido uma reunião na CAT, que vai discutir o projeto. E, para vocês terem uma ideia, no PENAI, que é outro programa federal, 17 mil estudantes são atendidos em nossa cidade. E sendo que 30% obrigatoriamente tem que vir esses alimentos do pequeno agricultor. E eu fiz a pergunta lá, qual foi a importância para vocês, pequenos produtores, dessas medidas que, por exemplo, o presidente Lula, em 2009, exigiu que 30% do alimento escolar fosse fornecido pela agricultura familiar. Isso foi fundamental para a nossa vida. Isso nós escutamos, eu e o Barreto escutamos lá, a Toninha também estava presente, da importância para esses pequenos agricultores do PAA e do PENAI. Portanto, eu acho que é importante a gente citar essas coisas. Outra coisa importante, que eu e o Barreto também estivemos na sexta-feira, estivemos na inauguração da Casa da Cultura José Pires de Carvalho. Foi lá na CAIC e também teve a inauguração da Galeria dos Artistas Avareenses e também a abertura da Sala Herculano Pires. Foi uma atividade muito gostosa, porque nós homenageamos uma pessoa tão importante como o senhor José Pires de Carvalho, escritor, professor, diretor, e foi vereador desta casa, inclusive, no final da década de 50. Irmão do Jano Carvalho, doutor Jano Carvalho. Foi homenageado nessa noite. E também estivemos na sexta-feira aqui na audiência da saúde. É importante eu passar alguns dados para vocês da audiência da saúde. Esteve eu e o Barreto novamente. Cerca de 70% dos recursos da saúde provém do município.
perto de 30% provém da União e apenas 0,4% vem do Estado. Veja só, essa é a proporção dos recursos, 70% do município. Nós temos hoje 7 unidades de saúde da família e vamos ter em breve 11. Basta que o concurso de agente comunitário seja efetivado, que já teremos em breve 11. Para quem tinha 5 durante 10 anos, nós temos 7 e vamos ter 11, isso que chama a estruturação da rede básica, e já está dando reflexo no pronto-socorro, que apesar da dengue, da suspeita de dengue, nós tivemos uma redução no atendimento diário do pronto-socorro. Isso é muito bom, porque mostra, na verdade, aí as fotos da audiência da saúde, né, que está sendo projetado, e mostra que temos a média, na verdade, é 394 atendimentos diários, já passou muito dessa média, e agora, com a estruturação da rede básica, felizmente está diminuindo. Ainda não o suficiente, mas está. Algumas outras coisas que eu anotei, por exemplo, questão dos medicamentos. Nos últimos 3 quadrimestres, aumentou a oferta de medicamento para as pessoas, embora haja ainda o percentual de falta, cerca de 26%. Ainda o medicamento falta, mas no número absoluto de entrega de medicamentos aumentou significativamente. E outra boa notícia, o sistema Horus do Ministério da Saúde está sendo implantado em Avaré já em 4 unidades. O que significa isso? Controle da entrega de medicamentos. O sistema Horus interliga todas as unidades até o final do ano, talvez, se as coisas ajudarem, 12 unidades estarão sendo interligadas pelo sistema Horus. Aí o pessoal vai saber quem recebeu o medicamento, não vai ter entrega em duplicata, então vai gerar uma economia significativa e um melhor atendimento para as pessoas. Hoje também o engenheiro que ia verificar a questão do raio-x digital, estava programado para estar em Avaré, para resolver definitivamente o raio-x digital, que teve todo aquele problema. E mesmo sem o raio-x digital, nós anotamos aqui nos últimos 4 meses, 6.537 raios-x feitos no pronto-socorro. Exatamente, 160 mil custa a peça, está me lembrando aqui o Barreto, para botar em funcionamento novamente o raio-x digital. Dengue. Nós tivemos 171 casos, felizmente estão diminuindo os casos de notificação de dengue, graças ao frio. O frio tem as suas vantagens, né? Essa é uma delas. 171 autóctones e 82 importados. E a questão do SAMU, foi muito bem exposto aqui pelo Dr. Cláudio, ele citou um dado impressionante. Nos últimos 4 meses, teve 2.715 ligações trotes. 2.715 trotes de notificações falsas para o SAMU, dificultando o trabalho daquela importante unidade. E o Dr. Cláudio Nardinelli também falou da importância de aumentar o número de vagas na UTI. Com o advento da neurocirurgia, que foi uma conquista para a cidade, criou um outro problema, que os pacientes de neurocirurgia têm que ocupar a UTI e às vezes são de longa permanência. Então, às vezes tem 5, 6 leitos da UTI com pacientes neurocirúrgicos que às vezes ocupam por muitos dias, até semanas, o leito da UTI. E também essa questão da manutenção da UTI é um problema muito sério, que naturalmente tem que ser equacionado, né? Eu gostaria que projetasse rapidamente, tem 1 minuto e pouco, dá para falar, é uma outra sessão, mas aqui, parece São Paulo esse congestionamento ou não? Isso é quinta-feira à tarde em Avaré, Rua Bahia, onde tem um estacionamento, ó, parece São Paulo. Ó. Pode colocar o filminho lá enquanto eu vou falando? Então, o Marquinhos lá filmou para a gente, e nós estivemos justamente colocando, tem até um requerimento, que foi quando colocou o semáforo da Rua Bahia com a Lineu Prestes, mostrando a dificuldade em final de tarde da locomoção dos motoristas naquele trecho, e também a questão da saída da Brabância na rotatória. Então, nós estamos fazendo um requerimento, que nós vamos discutir ainda hoje à noite, justamente para o Conselho Municipal de Trânsito redimensionar essa questão, talvez aumentando o tempo, ou equacionando melhor o tempo desse semáforo, porque após a instalação do semáforo, segundo moradores, o trânsito ficou mais caótico naquele ponto. E eu fiquei até impressionado com as imagens, porque realmente, isso foi quinta-feira, olha, realmente é um movimento muito acentuado daquele local. Mas isso nós vamos discutir depois no requerimento.
Eu desejo a todos uma boa noite e que tenhamos uma sessão profícua.